Oi, gente! Nessa videoaula nós vamos relembrar os conteúdos que nós vimos no quarto bimestre, ok? Nós começamos vendo as orações coordenadas, né? Vimos as orações coordenadas sindéticas, que são caracterizadas pelo período composto, ligado através de uma conjunção ou locução coordenativa. Orações coordenadas sindéticas, lembra? Se é sim, tem conjunção ou locução coordenativa. E dependendo dessa conjunção ou dessa locução, que também pode ser chamada de conectivo, é que elas vão ser classificadas. E assim nós temos as coordenadas sindéticas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Nós temos também as assindéticas, ok? Nesse quadro aqui, a gente consegue relembrar de uma forma geral. Assindéticas, aquelas independentes que não apresentam conectivos. Vim, vi, venci, eles partiram, eu fiquei. No primeiro exemplo, temos 3 orações, no segundo temos 2. E todas elas assindéticas. Nós não temos conjunção, não temos locução conjuntiva e nem conectiva. Abaixo a gente tem as sindéticas. Olha lá, independentes entre si, mas ligadas por uma conjunção. Comprou o livro e ele leu. Aditiva. E ele leu, né? A sindética aditiva, porque comprou o livro é a sindética que não possui conjunção. Adversativa. Ela estudou, mas ele não passou. A parte que é adversativa é, mas ele não passou. A alternativa, nesse exemplo aí, nós temos as duas que são alternativas, porque as duas têm conjunção. Olha lá, ou estuda ou faz o almoço. Conclusiva, logo posso descansar. Por que eu falei logo posso descansar? Porque eu preciso que vocês entendam, né, que fique bem claro, que a conclusiva não é cumpri meus deveres, logo posso descansar. Não é isso que é oração coordenada sindética. Nós temos aí um período composto por coordenação, cumpri meus deveres, logo posso descansar. Beleza, vamos classificar as orações. A primeira, cumpri meus deveres, ela é assindética. A segunda, logo posso descansar, que é oração coordenada sindética conclusiva. Ok? Fica bem claro isso, porque quando a gente coloca o exemplo dessa forma, parece que o período todo é a oração coordenada sindética aditiva, adversativa, conclusiva, mas não, é só a que é introduzida pela conjunção. Tem aí o último exemplo, Pedro não foi à escola, pois queria passear. O que nós temos aí? Um período composto por coordenação. Temos 2 orações, temos 2 verbos, o foi e o queria passear, que é uma locução. Temos um verbo e uma locução verbal. Então, se temos um verbo e uma locução verbal, 2 orações. A primeira, Pedro não vai à escola, oração coordenada assindética. A segunda, pois queria passear, oração coordenada sindética explicativa. Então, o que a gente, para fechar, a gente pode ter períodos só com assindéticas, como esses aí de cima, vim, vi, venci. Pode ter períodos só com sindéticas, como esse exemplo aí da alternativa, ou estuda ou faz o almoço. E a gente pode ter períodos que são a maioria, com uma assindética e outra sindética, ou com uma sindética e outra sindética. A ordem não importa, ok? Quem vem na frente, quem vem antes não importa. Será preciso analisar período por período. Depois nós vimos o uso de demais junto e demais separado, debaixo junto e debaixo separado. Lembrando que, como eu falei na videoaula, as 4 formas existem na língua portuguesa, ok? Não estamos aqui discutindo uma correta e outra incorreta. Não. Estamos aqui tentando entender quando a gente usa o demais junto e quando a gente usa o demais separado. Ou então quando a gente usa debaixo junto ou quando usa o debaixo separado. Não quer dizer que uma está correta e a outra é incorreta, certo? Demais junto
expressa intensidade e quantidade, muito. É o contrário de pouco. Já o de mais separado expressa apenas quantidade, a mais. É o contrário de a menos, de menos. De baixo junto é um advérbio de lugar, que significa aí na parte inferior, sob, por detrás, por dentro. E já o de baixo separado tem aí a preposição de e o adjetivo baixo. Ele é um pouco menos usado, né? Pois deve ser empregado quando a intenção é fazer oposição acima. Então, vimos aí quando que a gente usa um ou outro, reforçando que os 4 existem na língua portuguesa. E nós fechamos o bimestre falando sobre o uso do hífen. E vimos que são várias regras, né? Que é um assunto aí que a gente precisa se debruçar para poder dar conta. Vimos que o hífen é utilizado nas palavras compostas por justaposição sem elementos de ligação, quando os elementos formam uma unidade com significado próprio. Vimos que, com a nova ortografia, o hífen foi abolido das palavras compostas por justaposição, quando já se perdeu a noção de composição. Vimos que ele é usado na formação de palavras por derivação prefixal. Quando a gente estudou o uso do hífen, o que mais a gente ouviu falar foi de prefixo, né? Aquela palavrinha que vem no início da palavra. A regra base indica que o hífen é utilizado quando o prefixo termina com a mesma letra que começa a segunda palavra ou quando essa segunda palavra começa com a letra H. E não se usa hífen em outras situações, sendo o prefixo escrito junto com a palavra já existente. Nas formações em que o prefixo termina com vogal e a segunda palavra começa com R ou S, o R ou S, né, essas conjunções, elas vão ser duplicadas. Vai ficar RR e SS, não usa hífen. E é preciso ter uma atenção especial aí com os prefixos. Sob, sub, co, pró, pós, pré, circun, pan, ex, vice, viso, sota e sota. Por quê? Porque ora uso hífen, ora não uso hífen. Vai depender, né, da segunda palavra. Na videoaula que a gente falou sobre o hífen, a gente viu todos os casos aí de uso do hífen envolvendo esses prefixos. E é preciso realmente ter uma atenção bem especial. E fechamos vendo que não deve se utilizar o hífen nas locuções substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais. O hífen realmente é preciso aí, demanda uma atenção bem especial, um certo esforço para poder entender. Ok, pessoal? Na videoaula anterior tem todos os detalhes, assim como no livro também. Vimos agora, né, fizemos assim uma revisão dos tópicos. Os principais tópicos estão aí, do uso a partir do novo acordo ortográfico, que é muito interessante a gente falar sobre isso, porque antes do novo acordo ortográfico, tinha uso de hífens que agora não acontece mais. E por quê? Então se não acontece mais, eu não quero nem ouvir. Não, é importante ter atenção a isso, porque às vezes você pega um livro mais antigo, ou pesquisa em determinado site que pode não ter sido atualizado, o que não acontece muito a nível de site de internet. Mas pega um livro mais antigo, né? Se o livro já está na sua casa, na casa da sua tia ou da sua avó, não tem como o livro ser atualizado. E você se depara com o uso do hífen que já não acontece. E pensa, nossa, está errado, fica sem entender. Não, é preciso ter atenção que nós tivemos o acordo ortográfico e foi um divisor. Antes o hífen era usado de uma forma e a partir de outra forma, assim como nós temos a acentuação das paroxítonas também, que antes era de um jeito e a partir do acordo mudou. Ok, pessoal? Era o que tínhamos para essa videoaula aí com os principais assuntos que nós vimos no quarto bimestre. Fiquem bem, tchau, tchau!